Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande reencontrá-los, aqueles que já têm participado dos eventos do Instituto dos Magistrados do Brasil, e também cumprimento aqueles que estão vindo pela primeira vez, como é o caso, parece, da doutora Ludmila Lins Grilo, do doutor Marcelo Rocha Monteiro. O doutor Carlos Oliveira já é o nosso participante sempre presente, e cumprimentamos também aos nossos queridos convidados e esperamos que esse encontro seja um encontro bastante esclarecedor, né? Para início de conversa, eu me lembro que nós, como foi dito pelo ministro Marco Aurélio, vivemos tempos estranhos, né? Eu acho que hoje até mesmo os leigos estão virando especialistas em vários temas e todos nós, e até mesmo os leigos, estamos vendo que há algo fora do lugar, né? Algo está muito estranho, para repetir a palavra usada pelo ministro Marco Aurélio. Há uma conflagração ideológica, eu diria, indesejada, que tem contaminado até mesmo as próprias instituições. Pessoas de quem não esperávamos comportamentos, às vezes, contrários aos procedimentos estabelecidos e consolidados pela lei ao longo de décadas, decidem com base em princípios, e esses princípios muitas vezes nascem de interpretações firmadas em uma visão pessoal de mundo e muitas vezes também baseadas em defesa e em benefício de algumas minorias. O STJ e o STF passaram a julgar praticamente tudo, eu diria absolutamente tudo. Primeiro, é a instituição que realmente tem de ser provocada para que as decisões finais sejam tomadas, mas realmente a quantidade de decisões e de acordos, decisões lato sensu falando, elas têm sido muito grandes. Muitas vezes eu me ressinto, de certa forma, disso, não é? Os juízes e desembargadores perderam muito de sua relevância na aplicação do direito. Parece que muitas vezes nós somos repetidores de decisões tomadas pelos tribunais superiores. Trabalhamos mais em um varejo dos processos do que naquelas decisões que deveriam estar decidindo questões que, na maioria das vezes, são questões de interesse local, estadual, né, em uma federação como a nossa. A grande quantidade de processos, também temos visto, ela é fruto, acho que de há vários motivos, né, para que ocorra essa quantidade de processos. Uma delas poderia ser o grande número de advogados que temos hoje. A cada semestre, as faculdades de direito colocam no mercado uma quantidade muito grande, não é, de advogados. Também, talvez, a consciência dos direitos que nós estamos tendo, que pessoas que antes não tinham acesso à justiça hoje têm, e também, às vezes, a simples pretensão mal resolvida de litigar também pode causar essa cultura da litigiosidade que nós vivemos. Eu acho que, no fim, a sociedade paga um altíssimo preço pelo excesso de litígios que nós temos na nossa justiça. E chegar a 100 milhões de processos em andamento em um tribunal superior, isso aliás, nos nossos tribunais, isso é algo realmente preocupante. Hoje nós trazemos um tema diferente, não é? Que revela também a preocupação dos operadores do direito, principalmente da área penal e processual penal. Como um inquérito pode ser instaurado por uma autoridade que, ao mesmo tempo, ocupa a posição de suposta vítima? Como pode ser aceita uma decisão que, eventualmente, venha alijar o Ministério Público do seu papel institucional? Quem julgará os crimes dos quais sejam encontrados indícios nesses inquéritos? Então, são perguntas que hoje serão respondidas pelos nossos convidados. O ministro Marco Aurélio, do STF, já citado,
criticou o inquérito das fake news durante seu voto, que rejeitou a validade e continuidade em um inquérito que ele chamou de inquérito do fim do mundo, sem limites, não é? Dizendo também que tratasse de um inquérito natimorto, não é? E que afronta o sistema acusatório do Brasil, aconselhando que magistrados não deveriam instaurar inquéritos sem prévia percepção dos órgãos de administração de execução penal. Para hoje, embora nós ainda pretendamos ouvir outros preocupados com esse tema, né? Pessoas que estejam, de certa forma, envolvidas, e gostaríamos também, se possível, de ouvir o ministro Marco Aurélio e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Né? Hoje nós temos 3 especialistas convidados. Né? Nós temos um magistrado de carreira, hoje desembargador Carlos Santos Oliveira, embora esteja numa Câmara Civil, foi juiz de primeira instância do interior e certamente enfrentou temas, inquéritos e processos criminais como aqueles dos quais hoje nós estaremos falando. Dr. Carlos Oliveira é mestre em Direito Civil pela UERJ, professor da PUC-Rio, aprovado por concurso em 92, ex-professor da Estácio de Sá, onde ficou por aproximadamente 10 anos, professor expositor da Emerge desde 2005, tem formação em Direito, né? É bacharel em Direito pela Universidade Gama Filho, saudosa Universidade Carioca, foi defensor público, foi aprovado para a magistratura mineira. Ludmila também chegou embora não tenha tomado posse também, chegou a ser aprovado no concurso aí em 1990, é magistrado aqui no Rio de Janeiro desde 1991, desembargador desde 2006, foi suplente do TRE, depois foi desembargador titular, foi corregedor e vice-corregedor do TRE, foi presidente do TRE e é membro do órgão especial, aliás, é membro do órgão especial já por 2 biênios. Também convidamos a juíza Ludmila Lins Grilo, que é aqui do Rio de Janeiro, mas trabalha no estado de Minas. É formada em Direito pela UFRJ, pós-graduada em Direito Público pela UCP, aqui do Rio de Janeiro, é formada pela Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, foi técnica processual do Ministério Público, aqui do Rio de Janeiro, foi analista processual também do Ministério Público, é magistrada em Minas desde 2013, é juíza na comarca de Unai, naquele estado, e é ex-professora da Faculdade Pitágoras, em Ipatinga. Foi palestrante, aliás, é palestrante, está aqui hoje nessa condição, como convidada de honra do nosso IMB, e também é escritora. Dr. Marcelo Rocha Monteiro é procuradora de Justiça, aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, professor da UERJ, vice-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, professor emérito da FEMPERJ, Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, coautor dos livros Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses. Então, queridos convidados, vê-se que o currículo reduzidíssimo, diga-se de passagem que eu passei bastante tempo aqui enxugando esses currículos, porque se já demorou a beça para que vocês possam ouvir e vocês vieram aqui para isso, imagine se eu fizesse a leitura completa de todos os currículos. Eu quero declarar a minha alegria de recebê-los e de ouvi-los, e eu vou imediatamente, então, passar a palavra à doutora Ludmila Lins Grilo. Então, boa tarde, desembargador Fábio Dutra. Queria agradecer imensamente pelo convite que o senhor me fez. Fiquei muito honrada, muito feliz desse tema estar sendo trazido pelo IMB para a discussão. Então, é muito bom que esse tema não seja marginalizado, que sejam jogadas luzes em cima desse tema, como está sendo feito aqui hoje. Não é um tema para ser jogado para debaixo do tapete, definitivamente.
né, um dos temas mais caros do nosso processo penal da atualidade. Então, fico muito feliz pela escolha do tema e por ter sido convidada juntamente com o meu querido amigo brilhante Marcelo Rocha Monteiro. Mais uma vez estamos juntos em mais um evento, né? O doutor Marcelo Rocha Monteiro é não apenas um companheiro aí de viagem, né? Um companheiro de jornada, mas um amigo também, uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, e estamos sempre juntos aí nessa verdadeira batalha, né? Tentando, né, mostrar para o público onde estão as mazelas do nosso direito atual, né, para que essas mazelas não sejam jogadas para debaixo do tapete, que é o que a gente vê muito acontecer, e felizmente a gente consegue ser ouvido de uma vez ou outra. Então, esse evento aqui é um evento que eu considero muito importante, principalmente por estar sendo promovido por uma entidade de magistrados. Então, isso simbolicamente, a meu ver, é muito importante, é muito significativo. Queria cumprimentar também o desembargador Carlos Santos Oliveira, né? Boa tarde, um prazer estar aqui com o senhor e espero que tenhamos aqui um bom evento. Bom, então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui do inquérito do fim do mundo. Até o desembargador Fábio falou ainda há pouco, porque o inquérito da fake news, que foi chamado de inquérito do fim do mundo pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, ele usou esse nome, mas, salvo engano, o ministro Marco Aurélio, ele já tinha pego o nome já estava circulando esse nome na internet. Me parece que esse nome não foi uma criação do ministro Marco Aurélio, mas o nome se popularizou pelo ministro Marco Aurélio, de fato. Então, ele usou um nome que eu considero muito mais adequado, o inquérito do fim do mundo. Porque inquérito das fake news, pensa o seguinte, esse nome, inquérito das fake news, me parece por si só uma fake news. Porque, veja bem, alguém no mundo sabe qual foi exatamente a fake news que deu origem ao tal inquérito das fake news? Ninguém sabe. Só se fala de fake news, mas ninguém mostrou ainda essa fake news, ninguém sabe como isso surgiu. Então, me parece que esse nome, por si só, ele já começa na largada sendo uma fake news. Então, me parece que o nome Inquérito do Fim do Mundo é o nome muito mais adequado para designar essa anomalia jurídica, né? Porque de inquérito não tem nada, não existe um substrato jurídico que justifique a presença desse inquérito no mundo. Não tem nenhuma lei, não tem nada que o justifique. A gente vai falar nisso com mais calma no decorrer desse evento. Inclusive, o professor Marcelo Rocha Monteiro, ele na qualidade de professor de processo penal, ele explica muito bem essa questão desses institutos jurídicos que foram violados a respeito desse inquérito. Então, eu escolhi hoje começar falando sobre uma ótica que não é uma ótica muito presente no pessoal do direito, especificamente. É uma ótica mais histórico-filosófica, digamos assim. Eu acredito que não é mais possível, no direito hoje em dia, não é mais possível a gente ficar apenas bitolado, vinculado, circunscrito ao direito propriamente dito. Não tem mais como a gente compreender o mundo bitolado no direito. A gente vai ter que sair um pouquinho dele, vai ter que compreender um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história, um pouquinho de psicologia, para conseguir integrar tudo e compreender o fenômeno. Então, eu sempre digo, até fiz uma live ontem com um advogado e a gente conversava justamente disso. Que hoje em dia o pessoal se bitola, cada um na sua área do conhecimento, achando que o mundo se circunscreve àquela área do conhecimento específica e não percebe que o mundo é uma junção de todas as ciências, de todos os fenômenos, de tudo. Não tem como você explicar o mundo com base naquela ciência específica que você estudou. Então, a gente vai ter que sair um pouco da esfera do direito. E, especificamente, o inquérito do fim do mundo, a gente vê que esse inquérito ele saiu completamente da esfera do direito
e ele adentrou na esfera da política. Então, a gente já não funciona aqui na clave do direito. A gente já está funcionando numa outra clave, na clave da política, numa outra esfera do conhecimento. Infelizmente, não era para isso ter acontecido, né? Obviamente que o Supremo Tribunal Federal, né, a maior corte de justiça do país, né, funcionando na clave política, isso é evidentemente uma deformidade do direito. Não é o direito em si. A gente já não está mais falando de direito, o que é absurdamente, né, lamentável. Então, o livro do qual eu fiz parte como coautora, o livro Inquérito do Fim do Mundo, que o professor Marcelo Rocha Monteiro também é coautor desse livro, é mais do que um livro de direito, digamos assim. É um verdadeiro registro histórico do que aconteceu para evitar que se percam esses fatos, para evitar que, nessa era das narrativas, esses fatos sejam soterrados, evitar que esses fatos sejam perdidos e ninguém mais consiga falar deles, né? Como acontece no livro 1984, do George Orwell. Então, o que acontece nesse livro? Para os estudantes que estão assistindo aqui essa palestra, essa live, aqui, essa aula, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. É um livro de ficção, tá? Obviamente, um livro de ficção, mas é um livro que vocês vão identificar ali vários elementos do que está acontecendo na atualidade hoje no Brasil. Então, você tem ali no livro do George Orwell, você tem o Ministério da Verdade, por exemplo, que é um grupo de burocratas que fica ali selecionando aqueles fatos, aquelas notícias indesejadas pelo sistema, pelo partidão, né, nessa distopia do Orwell. Então, eles separam essas notícias, esses fatos indesejáveis, e eles retiram aquilo ali do mundo. Eles fazem com que aquilo ali seja apagado. Eles vaporizam pessoas, ou seja, eles somem com pessoas para que essas pessoas indesejadas não venham a dificultar, não venham a ser inimigas do sistema, desse sistema, dessa distopia. Então, esse Inquérito do Fim do Mundo, ele se assemelha um pouco a essa distopia de George Orwell. E pegando o gancho no prefácio do livro Inquérito do Fim do Mundo, que foi escrito pelo escritor Paulo Breguet, que é um escritor maravilhoso, que ele entende muito dos processos soviéticos. Ele fez um prefácio desse livro em que ele faz uma verdadeira comparação entre o Inquérito do Fim do Mundo e os processos de Moscou. Então, daí você vê que, sob essa ótica, não é possível a gente falar só na clave do direito. A gente vai ter que sair um pouco, a gente vai ter que entender um pouco de história, um pouco de filosofia. Não tem como a gente ficar na clave do direito. E digo mais, não é mais possível viver nesse século XXI, para quem é jurista, para quem é estudante de direito, professor, juiz, advogado, delegado, não é mais possível entender as coisas apenas na clave do direito. Tá? Então, é um apelo aqui que eu faço aos estudantes, tá? Saiam um pouco desse mundo, leiam literatura, leiam questões de geopolítica, por exemplo, saiam um pouco desse mundo, senão você não vai conseguir compreender o que está acontecendo. Então, o Paulo Breguet, ele escreveu esse prefácio e ele faz essa comparação entre o Inquérito do Fim do Mundo e os processos de Moscou, né? Os processos da União Soviética, né? Aquela ditadura brutal que qualquer um que estudou a história, mais ou menos, já escutou falar. Então, o Paulo Breguet, ele menciona no seu prefácio um livro chamado Sussurros, a Vida Privada na Rússia de Stalin, do historiador Orlando Figes. E nesse livro do historiador Orlando Figes, ele faz uma seguinte reflexão. Ele diz que o Stalin, o ditador comunista Stalin, ele sabia muito bem que aqueles presos políticos do regime soviético, grande parte, se não a maioria, era de pessoas absolutamente inocentes. Absolutamente inocentes. Só que o Stalin, né, como todo ditador psicótico, ele não se importava de estar prendendo pessoas inocentes. Ele não se importava com isso. E Stalin
teria dito que se apenas 5% de todas aquelas pessoas presas pelo sistema, pelo regime soviético, fossem realmente inimigos do regime soviético, se só 5% fossem inimigos, ele já estaria se dando por satisfeito. Olha só que coisa absurda. Mas a gente sabe que era realmente assim, né? Essas pessoas não estão exatamente se importando pelo mal que estão fazendo. Se elas, para prender um inimigo do sistema, eles precisarem prender 1000 pessoas, eles farão isso sem o menor peso na consciência. Então, assim acontecia na União Soviética. O próprio Lenin, né, anterior ao Stalin, ele prendia inimigos do Partido Bolchevique, né, mandou proibir toda aquela imprensa de oposição. Vocês conseguem fazer um paralelo entre o que acontecia na União Soviética comunista, nas ditaduras comunistas da União Soviética, com o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente está vendo, de fato, veículos de imprensa, especialmente a imprensa, que não é a imprensa tradicional, a imprensa independente, sendo excluídas do YouTube, perdendo os seus perfis de internet. É isso que a gente está vendo acontecer. E a gente vê, quem lê história sabe que isso não é nenhuma novidade. Você vai traçar um paralelo muito tranquilo, sem nenhuma forçação de barra. Não precisa forçar a barra, você traça um paralelo límpido com o que acontecia na União Soviética. Assim, é um paralelo límpido, reto, não precisa fazer nenhum malabarismo para encaixar uma coisa com a outra. O que está acontecendo já aconteceu. Tudo acontece de forma remodelada, mas já aconteceu antes na história. Então, qualquer pessoa que veja tudo isso que está acontecendo e não consegue traçar um paralelo, a pessoa está com uma venda nos olhos. E eventos como esse aqui servem justamente para isto, para tirar a venda de quem ainda está vendado, de quem ainda não consegue traçar um paralelo óbvio, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Então, mais tarde, né, depois de Lenin, já sob a égide de Stalin, aconteceram os famosos processos de Moscou, né, o julgamento lá dos inimigos do regime comunista. Então, a maior parte daquelas pessoas foi simplesmente fuzilada mesmo. Então, naquela época, tinha um procurador-geral na União Soviética chamado Andrei Vyshinsky. E esse procurador-geral, ele tinha a seguinte característica nesses processos de Moscou. Ele ocupava, ao mesmo tempo, as funções de acusador, de vítima, de julgador, de investigador. Esse sujeito, né, comunista lá da ditadura, ele ocupava todas essas funções ao mesmo tempo. Então, ele mesmo era vítima, ele investigava, ele julgava, ele condenava, ele mandava fuzilar. Era assim que funcionava. E não era preciso um motivo real para prender aquelas pessoas, tal como a gente viu no processo de Kafka, né? Também um livro ficcional, mas que tem tudo a ver com as realidades, né? Já dizia o Hugo Hofmannsthal, nada está na política de um país que já não tenha estado na sua literatura. Então, para a gente entender a política, não só do Brasil, a política mundial, a gente consegue pegar vários elementos da literatura. A gente consegue entender o mundo, entender o que está acontecendo com elementos da literatura. Por isso que eu faço um apelo aos estudantes, leiam literatura, os clássicos da literatura mundial, porque vocês vão abrir o chamado horizonte de consciência de que tanto fala o professor Olavo de Carvalho. Você tem que formar o seu imaginário. Formando o seu imaginário, povoando o seu imaginário com a literatura, você vai conseguir entender muito do que acontece hoje. Então, naquela época, lá nos processos de Moscou, não era necessário um motivo real, uma prova cabal para se prender alguém, para se mandar fuzilar, nada disso. Bastava uma associação tênue, uma coisa sutil entre uma pessoa e outra. Se você é amigo, se você é conhecido, se você em algum momento falou com uma pessoa que é considerada inimiga do regime,
você também passa a ser um possível, um provável, um potencial inimigo do regime. Então, não precisa fazer aquela associação cabal. Basta uma simples, uma tênue associação entre duas pessoas, que aquela pessoa já é considerada uma inimiga do regime. E o que nós vimos no inquérito do Fim do Mundo? Por que eu dei toda essa volta? Fui lá em Lenin, passei pelo Stalin, processo de Moscou, procurador Andrei Vyshinsky. Por que eu dei toda essa volta? Para traçar justamente esse paralelo que é muito óbvio. O inquérito do Fim do Mundo, o que aconteceu? Como eu comecei falando, não apresentou em nenhum momento, pelo menos até agora, não tomamos conhecimento de nenhuma fake news, que, aliás, diga-se de passagem, não é crime. Não existe o crime no nosso ordenamento jurídico. Não existe crime de fake news. Né? Qualquer estudante de primeiro período de direito penal sabe disso. Não tem crime de fake news. Fake news, o jornalista mentiroso, qual que é a penalidade para o jornalista mentiroso? Se ele cometeu uma calúnia, uma injúria, uma difamação, ele vai e responde por esses crimes. Se ele cometeu um dano moral, ele responda lá na esfera civil por um dano moral. Né? A mentira pela mera mentira, né, se não causou um dano exatamente a alguém, qual que vai ser a penalidade desse jornalista? Ele simplesmente vai perder a credibilidade dele, as pessoas não vão mais querer ouvi-lo, as pessoas não vão mais lê-lo, simples assim. Né? A fake news por si só não é tipificada em lugar nenhum, não está escrito isso em lugar nenhum. E foi elevada, né, a categoria de alto grau de indignidade jurídica, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Então, o que aconteceu? No tal do Apenso 70, foi o único que a gente teve alguma informação sobre o que estava sendo investigado ali. Né? Foi o único que foi aberto aos advogados, que até agora, diga-se de passagem, não tiveram acesso aos outros volumes desse inquérito. Pelo menos um dos advogados, até ontem ou anteontem, fez uma postagem no Twitter dizendo que já estava há mais de ano e estava tentando acesso e que não tinha conseguido até hoje. Então, temos aí essa questão, né? Vai você, juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância, negar acesso a um advogado para ver o que acontece. Então, essa aí é uma das grandes ilegalidades desse inquérito que está acontecendo ainda. Teve um tweet do ministro Alexandre de Moraes, já deve ter mais de ano, ou se não tem um ano, já está fazendo um ano, dizendo que ele abriu o inquérito para a consulta dos advogados, né? Não lembro exatamente os termos que ele usou, mas que o processo estava disponível para consulta, tudo mais, mas os advogados desmentiram, disseram que até hoje não tiveram acesso a esse processo. Então, temos aí uma baita ilegalidade e a gente não vê, né, a OAB, por algum motivo, brigando severamente, né, combativamente, como sempre faz, pelo acesso aos autos desse inquérito. Enfim, voltando, esse único volume a que as pessoas tiveram inquérito, esse tal de Apenso 70, o Bernardo Kister, que é um dos investigados, é um jornalista lá de Londrina, que, inclusive, trabalha muito com a questão da Igreja Católica, da teologia da libertação e tudo mais. Ele teve a sua casa invadida pela Polícia Federal, os seus eletrônicos foram apreendidos e tudo mais. Ao que parece, até hoje não foram devolvidos, mas até agora nada se apurou contra ele e contra os demais, enfim. E, segundo a narrativa dele, que ele fez um vídeo para narrar o que havia nesse Apenso 70. O que havia nesse Apenso 70, segundo ele? Havia piadas, memes, havia, né, todo tipo de tweets, né, tweet, piada, meme, né, hashtags. Né, havia a tal da hashtag STF Vergonha Nacional. Então, parece que essa hashtag foi, digamos assim, criminalizada, né? Como se um cidadão comum no Twitter não pudesse dizer que se envergonha de alguma instituição. Né? Até porque me parece que está sendo muito presente no Twitter pessoas dizendo que se envergonham, por exemplo,
do Senado, do governo federal, e ninguém disse até agora, ninguém levantou a bola de que essas manifestações são antidemocráticas, são nada disso, né? Me parece que contra determinadas autoridades cabe você dizer que você está envergonhado, que você não gosta delas, cabe a crítica. Mas me parece que qualquer crítica ao STF foi criminalizada, como se eles fossem pessoas, né, sacrossantas que não pudessem ser criticadas. Então, o que a gente viu nesse inquérito é muito parecido com o que acontecia na União Soviética. A mera ligação entre algumas pessoas, grupos de WhatsApp foram criminalizados simplesmente por serem grupos. A coisa mais banal hoje em dia é um grupo de Zap, que as pessoas simplesmente se reúnem ali para trocar ideia, pessoas que têm algum pensamento em comum, pessoas que têm algum hobby em comum, as pessoas se unem ali e vão conversando. Tal. Amigos, isso se chama vida. Isso se chama vida. Né? A vida real acontecendo na sua frente. Então, é a vida real sendo criminalizada. Porque explique qual a relação que você tem com fulano de tal. Meu amigo, fulano de tal é meu amigo. Fulano de tal é meu amigo. A gente tem interesses em comum, a gente tem filosofia em comum. Então, essa mera ligação entre uma pessoa e outra, né, o contato de uma pessoa com a outra no grupo de Zap foi sendo criminalizado como uma verdadeira organização criminosa. Imagina você fazer parte de um grupo de Zap, aí uma daquelas pessoas é considerada inimiga do sistema e, consequentemente, todas aquelas outras que em algum momento fizeram contato com ela vão sendo categorizadas como se fosse numa árvore genealógica, até formar um organograma e vai acusar um grupo de Zap de ser uma organização criminosa. Então, é mais ou menos isso, traçando um paralelo, que se transformou esse inquérito das fake news. Então, é a criminalização dos grupos de Zap, a criminalização da tia do Zap, né? É a criminalização da opinião, a criminalização da hashtag. Então, o que a gente viu nesse inquérito é uma severa, assim, uma brutal violação ao direito básico da liberdade de expressão. Então, a gente não sabe onde que isso vai parar, né? O que a gente pode falar hoje, o que não... Está todo mundo com medo de falar. Veja bem, todo mundo com medo de falar. Isso não podia estar acontecendo. Alguém sabe o que isso significa quando você tem medo de falar alguma coisa que não é crime? Né? Isso aí a história já mostrou. Em que regime nós estamos, de fato, inseridos. Todo mundo sabe o nome disso, mas ninguém está querendo falar. A gente sabe. Quando está todo mundo com medo de falar, o óbvio, quando está todo mundo com medo de falar o que está enxergando, o que os seus olhos estão vendo, mas não pode falar, porque tem medo de processo de assédio judicial e de prisão. Nós sabemos muito bem o que significa isso. E hoje, então, nós já estamos mergulhados nesse regime, embora ele, né, teatralmente ainda seja chamado de regime democrático. Então, esse livro ele foi escrito justamente para evitar que acontecesse o que aconteceu na Alemanha, em que, coisa de uma década depois do término do nacionalsocialismo, o filósofo Eric Voegelin ele foi fazer uma pesquisa a respeito do que disseram os professores sobre aquele período, né, de Hitler, e ele teve muita dificuldade de encontrar na época, 10 anos depois, né, do término do nacionalsocialismo, os jovens não sabiam direito o que havia acontecido, as pessoas não tinham entendido direito o que havia acontecido na Alemanha no pós-guerra. As pessoas não sabiam, porque os professores, ainda que entendessem o que estava acontecendo, ninguém queria escrever, todo mundo tinha medo. Como é que é o nome disso? De um regime em que você tem medo de escrever o que você está vendo. Isso está acontecendo hoje no Brasil. Então, todas essas pessoas que estão escrevendo, que estão falando, que estão fazendo lives, estão dando aulas, estão se expondo. E talvez alguns não entendam as consequências disso. Né? O professor Marcelo Rocha Monteiro, que está aqui, ele entende exatamente as consequências disso. A gente sabe do risco que é, mas eu considero que é muito mais arriscado calar-se e mergulhar mesmo de cabeça, sem chance de defesa,
mergulhar numa ditadura brutal. Então, por isso que esse tipo de evento aqui é feito, por isso que livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, eles estão sendo escritos justamente para evitar que essa história caia no esquecimento, evitar que as pessoas não tenham depois meios de saber o que aconteceu de verdade. Então, é mais do que um livro de direito, é um registro histórico. Então, eu vou encerrar por aqui, acho que já deve ter dado meu tempo, e qualquer coisa, qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigada. Obrigado, a senhora doutora Ludmila. É sempre bom ouvi-la, né, porque a senhora traz um lado da questão e nós precisamos conhecer todos os lados da questão. Nós precisamos conhecer tudo que está se passando no nosso país, porque nós somos brasileiros e nós queremos efetivamente um país justo, um país onde haja justiça, porque só será um país justo se houver uma justiça livre, uma justiça também baseada na lei. E quando a gente começa a se preocupar com o que está acontecendo, a gente precisa perquirir os caminhos que devamos tomar para que isso não continue a acontecer. Vamos ouvir agora o doutor Marcelo Rocha Monteiro. Seu currículo já foi lido, sua apresentação já foi feita e a nossa expectativa de ouvi-lo é muito grande. Por favor, doutor Marcelo. Boa tarde, quase boa noite já. Uma alegria estar aqui, agradeço o convite do IMB, agradeço ao desembargador Fábio Dutra, cumprimento a minha querida amiga Ludmila Lins Grilo, parceira aí, como ela mesma disse, de tantas jornadas. Também quero cumprimentar o desembargador Carlos Oliveira, uma alegria ter Vossa Excelência aqui participando conosco. Eu, em primeiro lugar, queria endossar as palavras da Ludmila, né? A Ludmila uma vez usou uma expressão que eu achei muito feliz. Ela disse que esse inquérito é uma draga, né? Porque o inquérito, né, até onde a gente conheça, né, eu tenho 35 anos de atuação na área criminal, entrei para o Ministério Público em 1986, né, Ministério Público de São Paulo, né, inicialmente, depois vim para o Ministério Público do Rio de Janeiro em 1988, né, sempre trabalhei com inquéritos, né, trabalhei inclusive na primeira equipe da Central de Inquéritos, e inquérito apura um fato determinado, né? Eu nunca tinha visto um inquérito para apurar fake news, calúnias, difamações, injúrias, ameaças contra ministros do Supremo, né? Isso me lembra assim, um pouco um inquérito instaurado para apurar todos os roubos a banco ocorridos no Brasil no ano de 2020, né? Uma coisa desse tipo, né? Mas como é que você vai ter um inquérito para apurar um número indeterminado, né, de fatos? Inclusive fatos que não têm nenhuma relação entre eles, né? Para não mencionar essa questão de que não existe crime de fake news, né? Você pode ter aí afirmações falsas que caracterizam o crime porque tem conteúdo de calúnia ou de difamação, né? Mas a simples mentira em si não é fato típico, né? Eu costumo dizer que eu posso fazer um post numa rede social dizendo que Cuba é um país muito democrático e muito próspero, onde o povo vive muito feliz, com muita liberdade e, periodicamente, é chamado às urnas para escolher os seus líderes, dentre vários partidos que ali funcionam regularmente. É tudo mentira da primeira à última palavra, mas eu não cometi crime nenhum, né? Eu não cometi nenhum crime. Então, nós temos fatos em número indeterminado, fatos que não caracterizam crimes, fatos que não têm relação, né? Muita gente não lembra disso, mas um dos primeiros atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes nesse inquérito foi afastar 2 funcionários da Receita Federal em função de um procedimento fiscal, né, investigatório, que apurava determinada questão relacionada com 2 ministros do Supremo e suas esposas, né?
Ou seja, não tinha nada a ver com fake news. Né? Era um problema lá de uma suposta ilegalidade que esses funcionários teriam praticado, né, ao apurar a evolução patrimonial de 2 advogadas casadas, né, com 2 ministros do Supremo. Então, entra tudo nessa draga. Né? Entra qualquer coisa. É muito nitidamente um instrumento de proteção corporativa. Né? Os ministros instauraram este inquérito para protegerem os seus interesses. Não estou dizendo que seja errado em si mesmo, né, atuar na defesa dos próprios interesses e na defesa da instituição da qual você integra. Né? Se o Supremo está sendo atacado, vamos usar aí um verbo no mínimo discutível, né, porque o que é ataque, o que é crítica, mas vamos né, para argumentar, se o Supremo está sendo atacado, né, é perfeitamente razoável que os seus ministros atuem em defesa da instituição. Se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estivesse sendo atacado, seria razoável que o seu presidente, os seus integrantes, né, agissem em defesa da instituição. Mas tem que agir dentro da lei, né? Porque, como disse o ministro Marco Aurélio, que já foi citado aqui, né, voto vencido com relação à instauração desse inquérito, no direito, os meios justificam os fins. Né? Não são os fins que justificam os meios. Então, nós temos, no inquérito das fake news, uma série de ilegalidades, né, do ponto de vista processual, e que se relacionam, quase todas, né, com o sistema acusatório, com violações do sistema acusatório. Né? Então, eu quero também fazer aqui um registro, né, aqui diante de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve um papel relevantíssimo na afirmação do sistema acusatório há 30 anos. Tá? Em 1991, que eu já era promotor de justiça no Rio, tá? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendendo que a então nova Constituição, né, que tinha aí 2 anos e pouco, havia consagrado o sistema acusatório e que um dos pilares do sistema acusatório para a preservação da neutralidade do juiz é a separação de funções. Tá? Então, de um lado, nós temos funções persecutórias. A polícia que investiga, para o Ministério Público poder acusar. O Ministério Público que acusa, que processa, para obter a condenação. Essas funções, né, que a gente pode chamar de função investigatória e função acusatória, são aspectos de uma mesma função, em última análise, que é a persecução penal. Polícia e MP são órgãos de persecução. O Judiciário não é órgão de persecução. O Judiciário fica separado do outro lado desse muro que o sistema acusatório estabelece, está o Judiciário exercendo função jurisdicional. Essa separação de funções não é gratuita, né? O objetivo dela, em última análise, é assegurar que o réu seja julgado por um juiz imparcial. Não é imparcial o juiz que investiga antes do processo, porque ele já chega ao processo com uma visão pré-estabelecida do fato que ele investigou. É óbvio, né? Que aí não precisa ser bacharel em direito, né? Não precisa nem ser psicólogo. Se você passou 30 dias investigando um fato, 60 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano, né? Investigando um fato, não? Mais tarde, quando, através do oferecimento de uma denúncia, for instaurado um processo, você já formou algum juízo de valor sobre quem fez o quê, de que forma, por que razão, nessa investigação da qual você participou. Né? Então, você que foi o investigador ou você que atuou nessa investigação, não pode atuar como juiz. O juiz deve se afastar ao máximo do inquérito. A sua participação no inquérito só deve se dar quando ele for chamado, porque a polícia e o MP precisam, no curso daquele inquérito, fazer uma investigação que depende de autorização judicial. Então, o delegado, ou o promotor, ou os dois, se dirigem ao juiz e dizem, olha, nós precisamos aqui
para que essa investigação chegue a bom termo, interceptar a linha telefônica do investigado, mas precisamos que Vossa Excelência nos autorize. Precisamos fazer uma busca no domicílio do investigado, mas para isso precisamos da atuação, da autorização do Poder Judiciário. Tá? Precisamos aqui de uma prisão temporária, porque se o investigado ficar em liberdade, essa investigação não vai chegar a lugar algum. Tá? Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 1991, decidiu o seguinte: o inquérito só passa pelo Poder Judiciário se houver necessidade de um provimento jurisdicional, de uma decretação de cautelar pretendida pela polícia ou pelo MP, de uma autorização para interceptação telefônica pretendida pela polícia ou pelo MP, de uma busca e apreensão domiciliar pretendida pela polícia ou pelo MP, nunca pretendida pelo juiz. É importante destacar isso. Tá? O juiz não investiga, ele autoriza a investigação se e quando essa autorização for necessária. Não sendo esse o caso, decidiu de forma pioneira o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 91, o inquérito tramita direto da polícia para o Ministério Público. Né? Antes disso, os inquéritos eram distribuídos para as varas criminais. E o tribunal decidiu: nenhum foro de nenhuma comarca poderá mais receber inquérito para distribuí-lo para varas criminais. Né? Denúncias serão distribuídas. Denúncias são petições iniciais de ação penal. Inquérito não é ação penal. Então, não tem que ser distribuído para juiz algum, a não ser nesses casos que eu mencionei, de uma providência jurisdicional exigida para a realização de algum tipo de diligência investigatória, ou no caso de denúncia, ou no caso do arquivamento, pela peculiaridade do nosso sistema de arquivamento, do artigo 28, que, aliás, está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Porque sabemos aí qual é a situação. E, enfim, não sendo isso, o Rio de Janeiro... Eu fui um dos primeiros, já fui da primeira equipe da Central de Inquéritos, criado pelo então Procurador-Geral Antônio Carlos Biscaia, né? Justamente a necessidade que se fez presente de um grupo de promotores que não atuasse junto a nenhuma vara criminal, porque os de vara criminal não iam mais receber inquéritos. Né? Um grupo de promotores que recebesse os inquéritos diretamente das delegacias de polícia, foram as promotorias de investigação penal, né? Foram as centrais de inquéritos. Então, vejam, já em 1991, o Tribunal de Justiça compreendia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro compreendia a importância, né, de se aperfeiçoar o sistema acusatório e de se tirar o juiz do inquérito. Né? Não dar ao juiz função investigatória, né, que comprometa a sua neutralidade, o conhecimento, né? O leigo, em geral, não sabe disso, né? O conhecimento que o juiz tem do fato tem que se dar ao longo do processo. Né? Ele tem que começar o processo tanto quanto possível, sem conhecimento prévio do fato. Por isso que o juiz que foi testemunha de um crime não pode ser juiz nesse processo. Né? Porque ele já tem um conceito pré-estabelecido sobre o fato. É por isso que o juiz não deve atuar em inquérito. Porque, repito, participando da investigação, esse conceito pré-estabelecido é inevitável. Né? Então, quase 30 anos depois, a gente vê, né, para imensa surpresa, né, de quem achava que... Bom, eu, pelo menos, achava, como professor de processo penal, que sistema acusatório é uma discussão superada. Né? Lembrando aqui o que o desembargador Fábio disse na abertura dos trabalhos, nós estamos vendo discussões sobre questões que a gente imaginava que não... Né? Estamos discutindo o princípio da reserva legal, né? Saindo aqui um pouquinho do nosso tema. Princípio da reserva legal, crime criado por acórdão do Supremo. Eu nunca pensei que esse tema viesse a ser discutido a essa altura do campeonato. Né? Isso acontece no direito penal e no processo penal nós estamos vendo o sistema acusatório ser questionado. Né? Na medida em que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, instaura um inquérito, um ministro conduz esse inquérito, porque é evidente que é isso que está acontecendo no inquérito 4781, né? No inquérito do fim do mundo, ele está sendo conduzido pelo ministro. E vejam, aí é uma questão muito séria, que mostra a importância do sistema acusatório, né? E do que acontece quando ele é violado.
No inquérito normal, quando a polícia quer fazer uma busca e apreensão na casa de 29 investigados, né? Eu acho que o número é esse, se não for, a Ludmila depois me corrige. O delegado vai a um juiz e expõe as suas razões, né, para a violação do domicílio dessas pessoas. É uma diligência séria, né, tão séria que exige a autorização de um juiz. Tá? Então, esse juiz neutro, né, não é ele que quer fazer busca na casa dos investigados. Não é ele que pretende fazer isso. E como ele não pretende, ele tem a isenção, a neutralidade necessária para decidir, para sopesar, de um lado, o interesse da investigação, do outro lado, a inviolabilidade do domicílio dos investigados. Justifica-se ou não, nesse caso, quebrar a inviolabilidade do domicílio no interesse da investigação? Ele decide, olha, nesse caso, não se justifica, porque não tem nada, não é mera especulação de que vai achar alguma coisa lá dentro, tal, indefiro. Tá? Não, nesse caso aqui, o delegado está certo, aqui realmente tem elementos, é necessário e tal, então eu defiro a busca. Ora, quem pretendeu no inquérito do fim do mundo fazer busca e apreensão na casa dos 29 investigados? O condutor do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Quem autorizou o ministro Alexandre de Moraes a fazer busca e apreensão? O ministro Alexandre de Moraes. Né? Será que o ministro ia indeferir uma diligência pretendida por ele mesmo? Será que ele ia olhar no espelho e dizer, não, ministro, você está errado, né? Conversando com a imagem dele? Né? Então, é por isso que o juiz não pode investigar, assim como o juiz não pode acusar. Né? Não é a mesma coisa que o juiz acusar o réu e depois proferir uma sentença, né? Julgando surpreendentemente, procedente à sua própria pretensão, né, de ver o réu condenado. Né? Essa é a base do sistema acusatório, se ele precisasse ser resumido em uma frase, a meu ver. Quem pretende não decide. Quem decide não pretende. Né? Não tem pretensão alguma, nem de investigar, nem de arquivar, nem de condenar, nem de absolver. É neutro e é nessa neutralidade tão importante que reside a autoridade do juiz. A autoridade do juiz é imensa e tem que ser imensa mesmo, né? Mas o seu fundamento, a sua base, tem que ser sempre a neutralidade da sua atuação. O outro ponto que eu queria mencionar, e aí eu já, com medo aqui de estourar o meu tempo, mas é que há uma outra ilegalidade, quer dizer, há muitas, né? Não dá tempo de falar sobre todas. Mas há uma outra questão, e que também tem a ver com a neutralidade do juiz, né? Que é a seguinte: nesse mar de, como disse a Ludmila, posts, memes, piadas, publicações na internet, nesse mar de fatos, dessa draga que é esse inquérito, né? Você tem, vamos fazer justiça, você tem fatos típicos. Você tem ali um sujeito lá, cegueira nem beira, que manda uma mensagem dizendo, seu ministro, vou entrar no seu apartamento, vou explodir uma bomba, vou bater nas suas filhas. Tem lá, né? Aqueles 5%, né, Ludmila? O Stalin jogava a rede lá, 95% eram inocentes, pegavam 5% que realmente tinham praticado crimes. Mas vejam, nós estamos falando de crimes praticados através da expressão de um pensamento. Tá? Crimes de opinião, crimes de manifestação de opinião. Tá? Então, a importância de que o ofendido não seja o julgador. Veja, quem é criticado tende, é natural isso, a se achar ofendido. Tá? É sempre importante um juiz imparcial. É sempre importante que o juiz não seja, por exemplo, o próprio ofendido. Mas é particularmente importante aqui quando você tem que ter um discernimento, um critério para separar o que é legítimo exercício do direito de crítica, ainda que com palavras duras. Né? Falta de educação não é fato típico. Hashtag Supremo Tribunal Federal Vergonha Nacional não é fato típico. Não é uma coisa assim muito gentil, né? Muito educada, de se dizer eu admito. Né? Ninguém gosta de ouvir isso. Eu não ia gostar de Marcelo Rocha Monteiro, vergonha nacional. Eu ia ficar danado da vida. Né? Mas daí a dizer que isso é crime é uma distância muito grande. Não posso ser eu a fazer essa análise. Né? Então, se o ministro do Supremo é o ofendido, né?
se os ministros são os ofendidos, né, é elementar que eles não podem julgar isso. Né? Não é só porque essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, que já seria mais um elemento. Né? O sujeito está lá fazendo o tweet, não tem foro por prerrogativa de função. O que o inquérito dele está fazendo no Supremo? Tá? O ministro Alexandre de Moraes autorizou essas 27 ou 29 buscas e apreensão domiciliar na casa de jornalistas, blogueiros. Tá? Ninguém ali tinha foro por prerrogativa de função. Tá? Então, nós temos também, nesse aspecto, uma outra ilegalidade que o ministro habilmente tenta contornar, né, com essa ideia que a Ludmila, né, também expressou, que é transformar grupo de WhatsApp em quadrilha ou bando. Né? Transformou o grupo de WhatsApp em organização criminosa. Olha, mas o que o deputado tem a ver? Ele faz parte da associação criminosa. Ele faz parte da associação criminosa por quê? Porque ele é do mesmo grupo de WhatsApp desse blogueiro aqui, que escreveu hashtag STF Vergonha Nacional. Ele compartilhou o post. Essa eu vi, né? Ele compartilhou o post. Ah, bom, então está aqui a associação criminosa, é você compartilhar o post. Né? Eu, inclusive, compartilho posts dos quais eu discordo totalmente. Eu compartilho justamente para mostrar, né, ali o absurdo da coisa. Então, é isso, quer dizer, é essa falta de isenção, de neutralidade, a falta de competência, né? A violação do sistema acusatório, né? Tudo isso contribuindo para que você tenha um inquérito que, no fundo, né, está sendo usado como instrumento de pressão política. Né? 2 anos se passaram, cadê as denúncias? Né? Por quanto tempo mais isso vai se prolongar, se estender? Isso é um instrumento de pressão? Há um outro inquérito que nós vimos há poucos dias, né? Que é o inquérito chamado dos atos antidemocráticos. Chegou um momento que o Ministério Público não teve mais o que fazer. Olha, não tem crime nenhum aqui. Né? Até porque esse conceito de ato antidemocrático é uma coisa que não faz sentido algum. Né? Defender o AI-5 é antidemocrático. Sim, defender a ditadura cubana também é. Tá? Mas ninguém nunca respondeu ao inquérito pelo segundo fato. Né? Então, o MP falou, olha, aqui é caso de arquivamento. Né? E o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Como ele não pode deixar de arquivar, ele arquiva, mas dá um drible no artigo 28, imediatamente instaurando um novo inquérito para apurar os mesmos fatos com outros nomes. Olha, eu arquivei o inquérito dos atos antidemocráticos, mas eu estou agora de ofício instaurando um inquérito para apurar organizações antidemocráticas. Tá? Então, o inquérito ser utilizado como instrumento de pressão. Uma jornalista conhecida, né, a área dela não é direito, é economia, mas vejam como os conceitos jurídicos são deturpados. Uma conhecidíssima jornalista da área de economia deu os parabéns ao ministro Alexandre de Moraes pela iniciativa de instaurar um novo inquérito, porque assim, disse ela, ele está mantendo a pressão política sobre o governo Bolsonaro. Instaurar inquérito para fazer pressão política não é digno de elogios, com todo respeito à jornalista, ela pode entender muito de economia, mas de processo penal ela não entende nada. Então, são essas aí não quero me alongar, depois, eventualmente, qualquer pergunta aí, estou à disposição para responder, mas é isso, né? Que as ilegalidades que mais saltam aos olhos. Né? Não falei sobre o regimento interno do Supremo, depois, se alguém quiser, a gente pode falar sobre essa questão, né? Se ali há uma autorização ou não para a instauração do inquérito da fake news. Não sei se o meu tempo acabou, então eu fico por aqui, porque senão, a minha tendência é falar demais. E a nossa tendência seria, com certeza, ouvi-lo, porque o senhor tem muito a dizer. Né? Vamos ouvir, após agradecer a sua intervenção, que realmente foi muito, como a anterior, também brilhante, e é muito bom que nós estejamos debatendo esses assuntos. Não são assuntos dos quais devamos fugir. Cada um tem a sua opinião e nós devemos declarar a nossa opinião e também, evidentemente, respeitar a dos outros, porque ninguém quer ser chamado de hashtag Fábio é muito chato, hashtag não sei quem, né? Então, a gente quer estar bem com todo mundo, mas, às vezes, a gente precisa, se a gente tem uma opinião, declará-la e que todos possam
conhecê-la e debatê-la, né? Da discussão, do diálogo e do debate é que nascem as ideias. E nós queremos também ouvir nosso eminente colega Carlos Oliveira. Doutor Carlos, por favor, queira manifestar-se. Agora, o senhor também já pode responder, doutor Carlos, se eu fui assaltado, eu queria saber se eu mesmo posso assumir a apuração desse assalto, porque eu posso, na condição de assaltado, eu teria mais facilidade para investigar, eu já procuraria as provas de um melhor modo e, quem sabe, eu conseguiria recuperar a réis furtiva. Tá bom? Por favor. Bom, boa noite a todos. Agora sim, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso poder aprender com todos vocês, todos os colegas. Queria agradecer de coração ao meu colega e amigo Fábio Dutra. Primeiro, dando os parabéns, porque eu sou testemunha disso, porque associado, né? Desde que ele assumiu a presidência do IMB, ele revolucionou o IMB. O IMB hoje é um instituto que tem uma projeção nacional, já deveria ter essa projeção muito antes, mas estava meio que sem encaminhamento, mas com o Fábio Dutra no comando, ele deu projeção nacional ao Instituto, ele está fazendo um trabalho maravilhoso, está exercendo o munus dele enquanto presidente de lutar pelas prerrogativas de todos os magistrados. Eu tenho acompanhado bastante essa luta, e essa inovação também, né, de nós termos, assim, a possibilidade de realização de lives, oportunidade de falar, de aprender, de discutir, de refletir. Né? Então, Fábio, eu costumo dizer o seguinte, em direito, a gente nunca tem conclusão, porque se a gente tiver conclusão, acaba a oportunidade ou termina a oportunidade da gente refletir, e a reflexão jurídica é o fomento de toda a beleza do direito, vamos dizer assim. Então, fica aqui os meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Queria também dizer para a doutora Ludmila que é um prazer muito grande estar fazendo esse evento em sua companhia. Já tinha tido a oportunidade de ver alguns vídeos seus, de escutar algumas coisas a seu respeito, e já tinha a admiração por Vossa Excelência. Ouvindo-a hoje, e principalmente ouvindo as manifestações aqui da assistência, eu tenho só que lhe parabenizar, porque a sua fala foi uma fala direta, uma fala esclarecida, uma fala com um conteúdo histórico muito grande, né? E esse conteúdo histórico permeou e ele serviu para, vamos dizer assim, fundamentar e nos trazer uma noção da tamanha ilegalidade que nós estamos vivendo no nosso, aspas, né? Estado democrático de direito. Então, é um prazer estar aqui, parabéns pela sua fala, viu? Doutor Marcelo, é um prazer conhecê-lo, ainda não tinha tido a oportunidade, embora do Rio de Janeiro, né? Procurador de Justiça no Rio de Janeiro. Queria dizer que também juiz muito novo, né? Aliás, abrindo um parênteses, em 1990, quando eu fui juiz aqui no Rio de Janeiro, eu tinha passado primeiramente num concurso em Minas Gerais, né? E cheguei a tomar posse lá. Cheguei a tomar posse, mas a coisa foi meio contemporânea, como o Rio de Janeiro era meu estado, eu acabei ficando aqui. E eu lembro que eu cheguei a fazer, na época, um curso na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, se não me falha a memória, que é a Emerge lá de Minas. E no final desse curso que nós tivemos lá, eu era defensor, na época eu tive de me licenciar na defensoria, fiquei 15 ou 20 dias em Belo Horizonte fazendo esse curso. Nós tiramos uma foto ali no pilotis do prédio do Tribunal de Justiça. E, em 2019, voltando a Belo Horizonte, num encontro de corregedores eleitorais, né, contei essa história lá para o corregedor, e ele pediu ao juiz auxiliar dele e eu consegui recuperar essa foto. Ou seja, praticamente quase 30 anos depois, eu hoje tenho essa foto. E aí só dá uma certa, assim, um certo saudosismo, que a gente nos vê muito novinho na foto, né? Mas fazer o quê? O tempo passa, o tempo é inexorável, atinge a todos nós. Mas voltando aqui, doutor Marcelo, é uma honra também participar desse evento ao seu lado. Muito brilhante a sua fala, né? Adorei essa colocação, né, de que
quem pretende não decide, quem decide não pretende. Eu acho que essa frase ela meio que resumiu todo o contexto de ilegalidade que a gente está vivendo, né? Agora, já entrando especificamente no tema, desembargador Fábio Dutra, eu queria dizer o seguinte: eu acho que essa situação que a gente vive hoje, ela não vem de hoje, né? Ela vem sendo plantada no nosso Brasil, e eu já falo isso há muito tempo. Há muito tempo. Nós temos uma campanha, para mim, uma campanha muito bem orquestrada de fragilização do judiciário, de fazer com que o judiciário perca a força dele enquanto poder da República, né? E isso começou lá no início do nosso século atual, né? Eu acho que o exemplo maior disso, e o próprio desembargador Fábio Dutra falou isso na exposição inicial dele, na abertura do evento, ele falou o seguinte: hoje o STF e o STJ decidem tudo. Claro que decide tudo, porque isso começou lá na Emenda 45 de 2004. Emenda Constitucional 45 de 2004, quando se criou a súmula vinculante, a repercussão geral, o recurso repetitivo. Outro dia, eu pedi um assessor meu para fazer um apanhado, né, uma pesquisa. Gente, você já tem mais de 1000 recursos repetitivos. Eu não tenho a ideia de quantos temas de repercussão geral a gente tem, mas se não tiver no milênio, vai estar perto. Então, na realidade, eu não estou dizendo que essa situação seja boa ou seja ruim. Agora, é uma situação que precisa de uma reflexão e de uma reflexão imediata, porque, na realidade, você tem um engessamento dos tribunais estaduais e dos tribunais regionais federais. Eles viram tribunais de passagem. É como disse o desembargador Fábio, né? A gente hoje, antes de julgar, vamos ver o precedente. Outro dia, na minha Câmara, eu estava lá participando de um julgamento, e eu disse: gente, eu sei que existe um repetitivo aqui, mas eu estou fazendo distintos até para mostrar que essa matéria não afeta aquele repetitivo. Ou então, de repente, para mostrar, quando aquela situação chegar em Brasília, que existem outras vertentes ou outras visões de se encarar aquela situação, né? Porque eu acho que a beleza do direito, gente, é não ser estático. Então, se você engessa o direito, ele perde toda a beleza, perde todo o glamour, né? Eu vou citar uma passagem aqui muito interessante, há mais ou menos uns 5 anos atrás, e olha que 5 anos são 5 anos, hein? Eu fui convidado aqui no Rio de Janeiro para um almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E quem ia palestrar nesse almoço era um ex-presidente da República, né? Eu acho que por essa colocação, eu já vou distinguir, né? Eu não quero falar o nome. Um homem muito culto, muito letrado, ok? Estou falando a verdade, não estou sendo jocoso. Então, esse ex-presidente foi lá, fez o discurso dele, e no discurso ele falou uma coisa que, naquela época, entranhou na minha mente e até hoje eu não esqueci. Ele, no meio do discurso, ele parou e falou assim: meus senhores, eu só quero que os senhores pensem numa coisa. Aí todo mundo presta atenção, né? Quando nós estávamos no regime de força, né, no regime militar, todos nós, cidadãos brasileiros, pelo menos os que tinham conhecimento, aqueles antenados, né, sabíamos os nomes de todos os generais 5 estrelas. Hoje, nós sabemos o nome dos 11 ministros do STF. Alguma correlação? Então, essa frase que ele me falou ficou entranhada e eu nunca mais esqueci, porque é uma coisa que a gente tem que refletir muito a respeito. Hoje, o Supremo Tribunal Federal governa o país. Independentemente de ideologia, gente, qualquer atitude que emane do governo federal, um determinado partido ou outro partido, que a gente conhece quais são, vai ao Supremo e consegue uma liminar. Então, é o Supremo dizendo como o governo federal tem que agir, desrespeitando o voto popular. Porque, na realidade, quem foi eleito foi aquele que está sentado na cadeira de presidente.
Outro dia, fazendo as devidas ponderações, né? Outro dia eu fui julgar um processo na Câmara, um juiz de uma determinada comarca aqui do Rio de Janeiro determinou que o prefeito construísse um cemitério. Desculpa, gente. Cadê a conveniência e oportunidade disso? Eu devo estar no mundo da lua, não é possível. Tudo bem, tinha um contexto todo, que eu não vou falar do contexto aqui. Agora, o juiz determinar que ele, até o Ministério Público, que isso foi objeto de um agravo, da Prefeitura, até o Ministério Público foi a favor do provimento do agravo. Porque o juiz, ex officio, determinou que ele cumprisse. Quer dizer, é uma coisa assim que a gente fica meio sem entender. Mas nós temos aqui, o desembargador Fábio Dutra tocou no outro ponto também bastante interessante, a questão da litigiosidade, da litigiosidade, do excesso de litígio. Eu sou um pouco atuante aqui na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, né? Do Estado do Rio de Janeiro. E eu sou presidente hoje de um fórum permanente que é chamado Fórum Permanente de Juízes Cíveis. E nós estamos organizando um evento, e esse evento ele vai ter como tema o dever de negociar. O dever de negociar. Porque eu vou falar isso aqui, muita gente vai dizer assim, o desembargador Carlos está louco. Agora, gente, a gente tem que repensar o sistema. Né? Nós temos na Constituição, ninguém nega isso, todos nós sabemos disso, tá? Nós temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Agora, até que ponto a observância desse princípio da inafastabilidade da jurisdição leva a obrigatoriedade de você litigar na justiça sem antes negociar? Porque se houvesse uma situação onde a pessoa, antes de ir para a justiça, em causas de consumo, por exemplo, em causas de menor onerosidade, se é que eu posso usar esse termo, ela fosse a um determinado órgão e negociasse, se a negociação não avançasse, aí sim, ela teria cumprido aquele requisito de ir para a justiça. O dever de negociar está sendo muito discutido e nós vamos, até o fim do ano, fazer um evento a respeito do dever de negociar, porque eu acho que é a única maneira de a gente enfrentar o excesso de litigiosidade, o excesso de processo no âmbito do Poder Judiciário. E aí, especificamente com relação ao tema, né, eu, como não sou da área penal, eu acho que eu sou meio patinho feio aqui, né? Eu não sou da área penal, realmente eu atuei na área penal, eu fiz júdice, mas enquanto eu era juiz do interior, lá se vão. Aliás, a gente vê penal, desembargador Fábio Dutra, no órgão especial. No órgão especial, a gente julga processos crime, claro, daquelas pessoas com foro privilegiado, foro com prerrogativa de função. Ali você vê a questão do crime. Outro dia nós tivemos um embate ali sobre a questão do indúbrio pro societá, né? E da justa causa para não prosseguir o processo, justa causa para abortar uma denúncia. Foi uma discussão bastante interessante, e aí a gente vê que o direito penal também evolui, né? Não é só o direito civil que evolui. Mas gostei também quando se falou aqui, eu acho que foi o doutor Marcelo que falou, que esse inquérito do fim do mundo, na realidade, ele é um instrumento, ele pode ser tido como um instrumento de proteção corporativa, né? Eu até acho que sim, eu acho que a proteção corporativa, embora talvez não muito ética, mas não chega a ser ilegal, né? Então, você tomar certas atitudes no sentido de ter um instrumento de proteção corporativa, desde que esse instrumento seja lícito, desde que ele esteja alforriado pela licitude, nada contra. Agora, é exatamente o que não acontece no nosso chamado inquérito do fim do mundo. E também, fazendo aqui uma espécie de relembrar histórico, né? Eu procurei me informar melhor a respeito da origem desse inquérito, né? Então, eu tirei algumas conclusões aqui, e essas conclusões são no seguinte sentido. Esse inquérito ele foi instaurado na presidência do ministro Dias Toffoli.
isso em março de 2019. Né? E, na realidade, como disse a doutora Ludmila, ele foi endereçado à apuração de fake news que foram tidas como ameaças a ministros da corte e aos seus familiares. E outro dia mesmo, aqui no Rio de Janeiro, eu tive uma situação assim bastante peculiar envolvendo o meu nome. Né? Nós temos uma determinada demanda que a gente pode chamar de demanda de massa. Né? Então, eu sempre julguei de acordo com um determinado ponto que era favorável mais ao consumidor. Posteriormente, veio um repetitivo do STJ e eu, obviamente, me adequei àquele repetitivo, justifiquei no voto e mudei o posicionamento. Desembargador Fábio Dutra, um advogado fez um vídeo no YouTube com o meu voto. O vídeo era o meu nome. O título do vídeo era o meu nome. E me nominando pelo título. E, gente, dizendo horrores ao meu respeito. Horrores. Inclusive insinuando formação de quadrilha. Olha como é que a gente é. Aí eu pego, tudo bem, for pelas vias normais. Eu soube disso porque a minha filha viu esse vídeo, porque uma amiga dela viu e passou para ela, ela me passou. Ou seja, quantas pessoas estavam vendo esse vídeo? Aí eu faço a mesma pergunta que Vossa Excelência, desembargador Fábio. Eu poderia, então, baixar um inquérito e prender o advogado? Não, eu fui pelas vias normais. Eu fui pela esfera civil, eu fui pela esfera criminal, e a coisa está correndo. Graças a Deus eu consegui ordem para retirar o vídeo do YouTube, porque aquilo era extremamente ofensivo à minha honra. Eu costumo dizer que você leva a vida inteira para construir uma vida digna. Agora, uma atitude, um mal feito, estraga tudo que você fez em fração de segundos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente plantou na vida. Então, e como disse o doutor Marcelo, né, quando falou que uma das primeiras providências do ministro Alexandre de Moraes foi afastar 2 servidores do COAF, né, o contexto que surgiu esse inquérito do fim do mundo foi mais ou menos em relação a alguns fatos que ocorreram em 2018 e foram publicados numa revista digital chamada Cruzoé. Né? A partir de 2019, por exemplo, passou a haver uma preocupação muito grande, né? Por quê? Por conta da atuação do COAF. Por isso, o primeiro ato afastando os servidores do COAF. Ou seja, você tinha uma situação que você não tinha um fato determinado. Né? Você tinha uma situação que, para além de não ser um fato determinado, ameaçava frontalmente alguns ministros da Suprema Corte. Então, aí, justificou-se, claro, não se justificou com isso, mas se justificou-se no regimento interno a abertura desse inquérito. Agora, na realidade, eu trago aqui só a guisa de colaboração, né? Só a guisa de colaboração. Os fundamentos desse inquérito. E isso sem esquecer que esse primeiro inquérito foi o das fake news, depois teve um outro inquérito dos atos antidemocráticos, que já foi mencionado aqui pelo professor Marcelo, e também teve, a professora Ludmila, professor Marcelo, professor Fábio, também teve, isso eu soube pelos jornais, um inquérito instaurado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. E esse inquérito teve um recurso e a ministra Rosa Weber mandou arquivar. Ou seja, o Supremo pode instaurar seu próprio inquérito. Agora, o STJ não pode instaurar. Então, é a leitura que a gente faz. Né? Então, nós temos aqui, olha só, a leitura que foi feita para justificar a abertura desse inquérito do fim do mundo, ela se baseou nos artigos 13 e artigo 43. Ou seja, artigo 13, são atribuições do presidente da Suprema Corte. 1. Velar pelas prerrogativas do tribunal. Artigo 43. Ocorrendo infração à lei penal, primeiro, não houve infração à lei penal, como disse a doutora Ludmila, mas ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, na sede ou na dependência do tribunal, mesmo que se considerasse a fake news uma infração penal, ela não ocorreu na sede ou na dependência do tribunal. Né? O presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua
se envolver pessoa ou autoridade sujeita à sua jurisdição ou delegará atribuições a outro ministro. Com base nesse delegará atribuições a outro ministro, houve a delegação da relatoria, vamos dizer assim, ao ministro Alexandre de Moraes. E, na realidade, esse ato, né, perpetrado pelo Supremo Tribunal Federal de abertura desse inquérito, na realidade, depois ele veio a ser declarado constitucional pelo próprio Supremo. Houve o voto vencido, nós já sabemos disso, mas ele veio a ser declarado inconstitucional, constitucional pelo próprio Supremo, né? Agora, na realidade, e quando o Supremo disse que esse inquérito era constitucional, né, ele violar talvez seja uma expressão muito forte, né? Ele deixou de observar a sua própria jurisprudência, porque, na realidade, nós temos aqui, eu destaquei aqui, eu vou fazer esse destaque agora, uma jurisprudência do Supremo, tudo bem, um pouquinho distante, 2004, mas a Suprema Corte ela é responsável pela segurança jurídica. Ela não pode estar mudando de posição ou mudando de entendimento a toda hora, porque, senão, o risco Brasil ele fica muito alto. A segurança jurídica é um dos fatores que justificam até a existência das Supremas Cortes, né? Então, em 2004, o ministro Maurício Correia, ele, ao analisar uma ação direta de inconstitucionalidade, ele disse o seguinte, olha só, busque a apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizados pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio imparcial e consequente da imparcialidade e consequente violação ao devido processo legal. Funções de investigador e inquisitor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às polícias. Tá? A realização do inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. E aí cita precedentes do próprio Supremo. Então, na realidade, essa questão que foi falada pelo professor Marcelo, também bastante interessante, porque eu me lembro do professor Marcelo na época das centrais de inquérito. Na época, eu era juiz da Corregedoria aqui no Rio de Janeiro, e participei das discussões, porque, na realidade, quando o Tribunal de Justiça baixou o ato dizendo que o inquérito não passaria mais pelo Poder Judiciário, salvo para decidir questões que fossem jurisdicionais, obrigou, aspas, né, o Ministério Público a criar as chamadas centrais de inquérito, né? Então, eu participei muito dessas discussões e houve aí uma situação até na época bastante tortuosa para o Ministério Público, né? Porque haviam muitos inquéritos, né? Então, as centrais de inquérito ficaram, num primeiro momento, super abarrotadas de inquérito. Então, teve de se designar um corpo de promotores na época, eu lembro muito bem disso, até para poder ver que inquéritos daqueles estavam prescritos, quais poderiam ser arquivados, quais deveriam continuar, etc, etc, etc. Mas tudo por quê? Porque ao Ministério Público e às polícias, obviamente, cabe o dever de investigar. As polícias fiscalizadas pelo Ministério Público. O juiz vai decidir, o juiz ele não tem que fiscalizar. Aí eu pergunto, quando declararam, o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, foi fundado em quê? Na oitiva de grampos, aspas, obtidos de forma ilícita, mas considerados válidos porque eram a favor da defesa, pelo Supremo Tribunal Federal, aonde eles viram que o juiz Moro conversava com os promotores. Exatamente isso. Eu acho que não tem nem que guardar as devidas proporções. Não tem nem que guardar as devidas proporções. E aí, só para finalizar, meu presidente, eu separei aqui um trecho da doutrina capitaneada pelo professor Lênio Streck. E aí, ele, quando comenta esse inquérito, ele fala o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, portanto, comete erros nessa questão toda. Penso que viola a Constituição e sua própria jurisprudência. Talvez um pouco tardiamente. Raquel Dodge busca preservar a parcela de soberania do MP, qual seja a prerrogativa de ter a última palavra em matéria penal,
o que, somado com o sistema acusatório, impede o Supremo Tribunal Federal de 1. Investigar, 2. Negar uma promoção de arquivamento. É assim que funciona o sistema jurídico. Não se pode obrigar o Procurador-Geral da República a fazer uma denúncia. Então, inquérito do fim do mundo, muito bem chamado, inquérito sem fundamento legal, sem qualquer fundamento jurídico, inquérito que viola a Constituição, inquérito que viola a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, causando uma insegurança jurídica muito grande nos meios jurídicos do país. Essa é a minha compreensão, desembargador Fábio Dutra, a respeito. E eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: professor Marcelo, parece que Vossa Excelência tem um livro que fala do inquérito do fim do mundo. É isso? Eu escutei a doutora Ludmila falando? É isso? Eu sou um dos coautores e a Ludmila também é. O livro se chama esse aqui, O Inquérito do Fim do Mundo. Ah, tá. Então eu vou incumbir aí o desembargador Fábio Dutra de depois me passar os dados do livro, que faço questão de comprar. Eu me interesso muito por essa matéria, desculpem a minha ignorância, eu não sabia da existência do livro, mas faço questão de comprar, de ler, para tentar me atualizar mais a respeito da matéria. Eu vou fazer melhor. Eu já comprei 2, vou lhe dar um. Pronto. Oh, meu Deus, mas que maravilha! Isso aqui é amigo, o resto é brincadeira. Tá certo. Então, com essas contribuições de quem não é da área criminal, é um civilista que se atreve a falar um pouquinho sobre cada coisa, professor, e se atreve também a escrever sobre alguns temas. Deixo aqui a minha contribuição, espero que possa ter sido proveitosa para todos. Quero dizer para vocês que a participação nesse modelo, né, nessas lives, ela é muito interessante porque ela nos permite aprender. E a minha filosofia é essa: nós nunca sabemos tudo. Eu falo sempre para minhas filhas: nunca digam que sabem tudo, porque a vida é composta de um aprendizado a cada dia. E podem ter certeza, a participação nessa live hoje me fez maior, me fez engrandecer juridicamente, não só juridicamente, doutora Ludmila, mas também enquanto pessoa, tá? Melhor e mais apto a poder entender e contribuir com o engrandecimento do nosso país. Desembargador Fábio, fica com os meus agradecimentos. Muito obrigado a todos. Eu é que agradeço, doutor Carlos. Sua participação é sempre brilhante e a sua simpatia e amizade é sempre motivo de orgulho para mim. Nós temos muitos convidados, nós temos muitos juízes, nós temos juízes aqui do Acre, do Rio de Janeiro, nós temos juízes de Pernambuco, nós temos juízes do Sergipe, nós temos de Santa Catarina, então nós temos aqui um timaço, né? Eu agradeço. Eu selecionei alguns aqui, eu sei que eu não conheço todos, é uma pena, mas doutor Antônio Alves Cardoso, nosso colega Antônio Carlos Torres, desembargador Carlos Prudêncio, a juíza Cláudia Espírito Santo, do Sergipe, a juíza Cristina Campelo, de Pernambuco, a desembargadora Deise Andrade, também de Pernambuco, o juiz Edmundo Franca, acho que é do Sergipe, nossa colega Cátia Janguta, aqui do Rio de Janeiro, nosso colega Marcelo Burrata, também do Rio de Janeiro, a procuradora de Justiça Márcia Tamburini, também do Rio de Janeiro, doutora Olívia, juíza do Acre, nosso colega Rogério, desembargador aqui no Rio de Janeiro, e deixa eu ver se eu consigo conhecer mais algum. Nós temos muitos presentes, eu agradeço a todos que estiveram conosco, eu tenho certeza que foi muito importante o que ouvimos. Claro que é necessário que estejamos sempre discutindo e torcendo. Nossa colega Helena Becor também está presente. Marta Suzana também, juíza em Sergipe. João Felipe, eu acho que é advogado. Olha, vocês deram muita alegria ao IMB. É sempre bom tê-los conosco. Na semana que vem nós teremos novos eventos. Doutor Robson, doutor Rodrigo, doutora Sâmila, doutora Sheila, juíza lá em Cabo Frio.
é que às vezes aqui foge um pouco, aí eu tenho que recomeçar. Doutor Renan, doutora Sônia, doutora Tatiana, doutora Vanessa, Vinícius, Vitor. Puxa, muito obrigado a todos. Estamos no momento com 70 pessoas ainda. Nós tivemos um momento que as inscrições foram até suspensas e às vezes há algumas dificuldades, mas muito bom tê-los todos conosco. Muito bom, doutora Ludmila, ouvi-la. Bom mesmo. Nós estaremos disponibilizando, acho que vocês não se opõem, no YouTube, após algum acertozinho, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então, Tudo tá bem. ótimo. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Muito bom tê-lo conosco. Doutor Carlos. Puxa, uma alegria muito grande. E a todos vocês, uma boa noite. Não é? Agradecemos muito. Tudo de bom para vocês.